Academia Santander apresenta Conteúdo Bônus. Abordagem com o cliente. Olá, tudo bem? Que bom falar com você novamente. Antes de mais nada, gostaríamos de lembrar o quanto foi bom poder contar com você no nosso encontro sobre abordagem com o cliente. Como você já sabe, esse é apenas o começo desta jornada de aprendizagem. Isso porque tudo o que você conheceu só pode se tornar aprendizado real quando você coloca em prática, não é mesmo? Para te ajudar nos próximos passos, você vai receber informações super importantes sobre como exercitar a comunicação não violenta, uma ferramenta poderosa no processo de abordagem com o cliente, e também terá a dica de um vídeo que serve de inspiração para fazer um atendimento surpreendente. Uau! Vamos lá? Mas antes de começar, você sabe o que é a comunicação não violenta? Como o próprio nome já diz, nada de agressividade. A comunicação não violenta, CNV, é uma técnica de comunicação sistematizada pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg. Ela consiste em um método de resolução pacífica de conflitos, baseada na empatia. Marshall usou sua técnica em programas de paz em regiões assoladas por conflitos e guerras, como Cisjordânia, Ruanda, Croácia e Belgrado. A comunicação não violenta é baseada em 4 elementos: observação, sentimento, necessidade e pedido. Vamos te explicar em detalhes cada um deles. O primeiro elemento é a observação. Ele consiste em observar o que de fato está acontecendo naquela situação da maneira mais neutra e atenta possível, sem julgamento. E se você acredita que é o tipo de pessoa que está livre disso, está errado. A verdade é que todos nós fazemos juízo de valor, ou seja, refletimos e determinamos o que acreditamos ser melhor e importante. E isso é imprescindível para a nossa identidade. Mas antes de julgar, tente apenas observar. Acontece que para criar conexão e aproximação em uma conversa, é preciso estar disponível para observar a situação e como ela se reflete interiormente no nosso interlocutor. Pergunte a si mesmo: o que estou observando os outros dizerem ou fazerem que é relevante? E simplesmente experimente dizer o que pode te agradar ou não naquela situação. Vamos a um exemplo. Nas 2 últimas vezes que combinamos de tomar café, você chegou 1 hora depois sem me avisar que se atrasaria. Nesse exemplo, as circunstâncias foram ditas de maneira neutra. Observe que aqui não se procura culpados, apenas se relata um acontecimento. O segundo elemento é o sentimento. Neste passo, você deve dizer como se sente em relação à situação observada. No começo, parece um pouco complicado mesmo, afinal, não costumamos prestar atenção e muito menos falar dos sentimentos que as situações vividas nos despertam. Mas é importante saber que identificar e comunicar os sentimentos em determinada situação amplia a possibilidade de gerar aproximação e empatia. Fazer esse exercício traz maior clareza sobre como você funciona nas diversas situações e como costuma responder de maneira automática sem se dar conta do sentimento que a situação despertou. É importante lembrar que uma situação nunca é o que nos desencadeia um sentimento. A situação pode apenas ser um estímulo, mas nunca a causa. Vamos voltar naquele nosso exemplo. Nas 2 últimas vezes que combinamos de tomar café, você chegou 1 hora depois sem me avisar. Observação. Quando isso acontece, percebo que me sinto irritado. Sentimento. O terceiro elemento é a necessidade. Após observar a situação atentamente e identificar o sentimento, o terceiro passo é reconhecer qual necessidade está ligada a esse sentimento. De acordo com Marshall Rosenberg, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E por trás de todo comportamento agressivo, existe uma necessidade não atendida. Se refletir sobre situações adversas que você já vivenciou, é bem possível identificar momentos em que você teve uma atitude reativa. Afinal, é comum responder impulsivamente quando se está tomado pelo sentimento e sem consciência da sua real necessidade naquele momento. E isso pode bloquear a comunicação. Vamos voltar ao nosso exemplo. Nas 2 últimas vezes que combinamos de tomar café, você chegou 1 hora depois sem me avisar. Observação. Quando isso acontece, percebo que me sinto irritado. Sentimento. Pois tenho a agenda cheia e preciso de previsibilidade em nossos encontros.
necessidade. E o quarto e último elemento da comunicação não violenta é o pedido. Agora que você já observou e identificou os sentimentos e necessidades, é possível fazer um pedido. Desta forma, fica mais claro para o interlocutor como seria a forma de agir que você acredita ter potencial para a relação ser mais harmoniosa e menos conflituosa. Exemplo: nas 2 últimas vezes que combinamos de tomar café, você chegou 1 hora depois sem me avisar. Observação: quando isso acontece, percebo que me sinto irritado. Sentimento: pois preciso de previsibilidade em nossos encontros para organizar melhor meus horários. Necessidade: você poderia me avisar assim que souber que não chegará no horário combinado? Pedido: já sabemos que é possível utilizar a técnica para se comunicar de forma mais assertiva. Mas e como usar a comunicação não violenta para ouvir melhor? Vamos acabar logo com esse mistério. Imagine que alguém te diz: você sempre se atrasa, e isso é absurdo. Em vez de responder com outra frase que apenas criaria afastamento e mais discussão, como "e você que sempre..." Mude a sua atitude. Pare e se coloque no lugar do outro. Investigue qual é a possível necessidade daquela pessoa naquele momento. Será que ela gostaria que eu desse mais previsibilidade e atenção para ela? Uma tentativa de criar empatia nesse instante poderia ser: você está irritado comigo porque não te avisei que me atrasaria? Seria bom se eu sempre te avisasse se vou conseguir chegar a tempo para não atrapalhar seus horários? As chances de a conversa prosseguir com mais empatia e tranquilidade é muito maior. Então, agora que você já sabe o que fazer, que tal se desafiar e usar a comunicação não violenta na prática? Escolha uma situação sensível, de preferência que você perceba que acontece com uma certa frequência. Pode ser qualquer uma, no seu trabalho, na sua casa, com algum amigo, você escolhe. Utilize os 4 elementos da comunicação não violenta. Ao final, avalie a situação fazendo a você mesmo 3 perguntas. Como eu me senti nessa situação? A técnica me ajudou de alguma maneira? Como? O que eu poderia ter feito para melhorar? Tudo bem se você não conseguir aplicar tudo de uma só vez. Isso requer prática. O importante é continuar tentando. Você vai perceber que ao longo do tempo isso vai se tornar bastante natural e você colherá bons frutos da sua nova forma de se comunicar. Agora, além das técnicas da comunicação não violenta, que tal assistir um vídeo para te inspirar a fazer atendimentos realmente transformadores? Selecionamos um vídeo bem legal disponível no YouTube. Ele se chama "2 coisas distinguem as empresas: inovação e atendimento". E traz uma entrevista muito bacana com a Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Viu? Inspiração aqui é o que não falta. Aqui no Santander, estamos comprometidos a ser o melhor banco na visão do cliente, proporcionando uma experiência transformadora em atendimento. E isso só é possível se pudermos contar com você. É você quem pode fazer toda a diferença. Essa é a chama que queremos ver acesa. Conheça o ciclo de vida do cliente, aplique o jeito Santander de atender o cliente e vamos fazer essa transformação juntos.